Glorificamos o nome do nosso Deus poderoso. Nós não cantamos aqui? Poderoso é o nome do nosso Deus, que venceu em nosso lugar. O nome do nosso Deus está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século aqui que nós vivemos, mas também nos anos que estão por vir. Nunca haverá outro nome digno de ser adorado e louvado como o nome do nosso Deus. Quando Jesus... Alô? Som. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio para cumprir um propósito grandioso. Um propósito que veio para nos redimir, que veio para nos trazer uma nova esperança, uma vida. Porque todos nós estávamos destinados àquele lugar de escolha que Adão fez, de preferir o pecado ao invés da presença desse maravilhoso Deus que nós servimos e que nós amamos e que nós pertencemos a Ele. Esses dias eu estava vendo um filme com o Max que fala sobre a rainha da Inglaterra. E onde ela vai, todas as pessoas têm que se curvar diante dela. Todas as pessoas, porque no país dela, ela é a autoridade máxima. Se os homens se rendem e se prostram diante de outros homens, quem dirá o nosso maravilhoso e poderoso Deus? Por isso que Ele é digno da sua adoração. Por isso que o momento da adoração, não somente aqui as duas músicas que nós cantamos, o momento que você tem lá na sua casa para poder se render de coração ao seu Deus, é um momento que Ele valoriza muito. Porque desde aqui, do início, quando Deus estabeleceu os céus e a terra, Ele também estabeleceu que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus glorioso, ao nosso Deus poderoso. Então hoje eu queria ler com vocês, que está aqui no meu coração, está em Lucas 10, 38. Então todo o tempo que você passa na presença do seu Deus, é tão importante esse lugar de você declarar o seu amor por Ele. Independente dos seus sentimentos, independente das suas circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é isso que a palavra de Deus diz? E no nosso Deus não existe variação ou sombra de mudança alguma. Então, desde sempre, o nosso Deus é digno da nossa adoração. No momento que você está passando por dificuldades, ou no momento que você acha que está tudo bem, né? Em todo o tempo, o Senhor é digno da sua adoração. E existe uma condição gloriosa na adoração, que é mudar a condição do nosso coração, o que nós somos aqui por dentro mesmo. Porque a adoração, ela traz a presença de Deus. E tudo que nós mais precisamos na nossa vida é dessa presença do nosso Deus, que nos fortalece, que nos traz um lugar de paz, que nos traz um lugar de descanso, que nos traz um lugar de refrigério, que os nossos dias são tão atribulados e tão já cheios de coisas para nós fazermos em todo o tempo, que nós deixamos de ter esse tempo para buscar a presença do nosso Deus, sendo que na presença do nosso Deus é o único lugar que você vai encontrar isso tudo que eu falei aqui. Porque nós passamos, né, todo o curso da nossa vida correndo atrás, sempre correndo atrás de alguma coisa, sem entendermos que o que é mais necessário na nossa vida é estarmos aos pés de Jesus. E é isso que nós vamos ler aqui em Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E, aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões.
Todavia, uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Pois Maria escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Na nossa vida hoje, na sua vida, uma só coisa é necessária. De tudo que você faz na sua vida, no seu trabalho, no tempo que você tem para descansar, no tempo do seu lazer, seja o que for, uma só coisa é necessária na sua vida: estar aos pés de Jesus. Uma só coisa é necessária. Foi assim que Jesus ensinou. Então, quando ele falou a respeito da irmã, da Marta, que estava só ocupada com a própria vida, como a maioria de nós vivemos hoje, só correndo atrás, para alcançar o quê? Né? Na nossa força própria, do nosso próprio braço. E andamos ansiosos e nos afligindo por muitas razões. Então, olha na sua vida, tenta considerar como você tem vivido. Na nossa vida é assim, quando você levanta lá cedinho na sua casa, em pouco tempo já começam as notícias, né? Alguém já te liga falando de um problema, depois outro te liga falando de outro problema, e quando você vai para o trabalho, tem outro problema. E assim vão acumulando os problemas no curso do dia. E assim vão acumulando os problemas no curso da nossa vida. Para a gente viver nesse lugar aqui, de estarmos ansiosos em todo o tempo e nos afligindo por muitas razões. Quando Jesus já nos deu um conselho, que se nós pegarmos esse conselho para a nossa vida será completamente diferente do que nós temos vivido hoje aqui nos nossos dias. Se nós considerarmos que somente uma coisa é necessária na nossa vida, que é estar aos pés de Jesus, que disso vai depender todo o restante da sua vida, aí é que nós vamos valorizar esse tempo que nós precisamos ter na presença do nosso Deus. E Jesus ensinou, quando você orar, entre para dentro do seu quarto e você orará para o seu pai que te vê em secreto. E ele vai te recompensar. Sabe como ele vai te recompensar? Quando você lança sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas aflições, todos os seus problemas, todas as derrotas da sua vida, tudo aquilo que te aflige aqui dentro do seu coração. E nesses momentos que você passa aos pés de Jesus, você vai colocando diante dele, lançando sobre ele toda a sua ansiedade e a condição do seu próprio ser humano. Porque a nossa condição humana é a nossa condição limitada, é a nossa condição natural aqui dessa terra. Mas quando nós passamos tempo na presença do nosso Deus, aos pés de Jesus, ele vai nos dando a própria condição dele para nós vivermos aqui nos nossos dias. Não mais nessa condição de aflição, não mais nessa condição de aguentar a minha vida, de estar correndo atrás de tudo, de trabalhar 25 horas do meu dia, porque eu preciso ter as coisas, eu preciso ter dinheiro. Quando Jesus está ensinando, uma coisa só é necessária na sua vida: estar aos meus pés. Porque ele é quem endireita as veredas da nossa vida. Porque na presença do nosso Deus não existe falta de absolutamente nada. Porque quando ele morreu na cruz por amor à minha vida e a você, quando nós ainda éramos pecadores e não éramos merecedores de nada que o nosso Deus pudesse fazer por nós, ele escolheu vir e morrer por amor à sua vida e à minha vida. E o sacrifício dele na cruz foi suficiente para nos garantir hoje um andar onde tudo já foi preparado por causa do sacrifício de Jesus por nós. Não é na sua condição humana que você alcança aquilo que Jesus já conquistou por amor à sua vida. É na condição do reconhecimento do seu coração que você depende dessa presença gloriosa, desse maravilhoso Deus que nós cantamos aqui. Que não existe nome de nenhuma pessoa nesse mundo que pode ter o poder de te destruir ou de trazer tantos problemas na sua vida. Porque o nome do nosso Deus está acima do nome de qualquer pessoa. E ele, o nosso maravilhoso Deus, por causa do amor dele por nós, ele não confiou a sua vida na mão de homem nenhum.
Ele não confiou a sua vida na mão do pastor ou da pastora, ou do seu marido, ou da sua mãe, do seu pai. Ele confiou a sua vida aos cuidados de uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, que está em todo o tempo conosco. E tudo que o nosso Deus deseja é que você reconheça que uma coisa só é necessária: você estar aos pés dele, buscando o conselho dele, buscando a instrução dele, buscando a presença do seu Deus. Se você fizer isso na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vocês lembram no final do ano ou no início do ano? É aquele momento de nós fazermos compromisso, né? Você está cumprindo os compromissos que você fez? Nós já estamos no mês de maio. Então, que seja o momento agora. Eu contei para vocês, né, que eu fiz um propósito no meu coração de estar mais tempo buscando a presença de Deus. Eu posso dar para vocês vários testemunhos do que essa prática trouxe de benefícios para a minha vida. Alô? Sempre que nós fazemos, né, um compromisso diante da sua vida espiritual, diante de Deus, sempre vai ser com esforço, não é? Porque se fosse sem esforço, todo mundo não estaria fazendo. Todo mundo não estaria lá jejuando, passando 5 horas buscando a Deus, naquele compromisso de todo dia, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Só que quando você assume um compromisso, pensa bem, quando você faz um contrato, você é obrigado a cumprir aquele contrato, não é? Sempre lá no finalzinho do contrato tem as penas se você não cumprir o contrato. E muito mais uma palavra que você faz de compromisso diante do seu Deus, não é diante dos homens. Se você fizer o compromisso, Deus, durante esse ano eu vou te buscar mais, porque eu estou reconhecendo no meu coração a necessidade de ter mais da tua presença, para eu não viver nessa condição de ansiedade, nessa condição de medo, nessa condição de limitação dos meus próprios sentimentos, nessa condição de aflição por muitas razões. Está vendo aí? Foi exatamente isso que Jesus falou quando ele estava lá na casa de Marta e de Maria. E tudo isso Jesus resumiu nessa palavra: é só uma coisa necessária. Não é necessário tantas coisas, de nós vivermos os nossos dias nos esforçando tanto para viver de acordo com o curso aqui desse mundo, de acordo com os valores aqui desse mundo. Uma coisa só é necessária para você e para mim, irmão. É estar aos pés de Jesus. É você fazer o compromisso a partir de amanhã. Eu vou tirar 1 hora, eu vou tirar 2 horas, eu vou tirar 3 horas. Não importa, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Mas eu necessito de ter uma intimidade com Deus, porque desse lugar de intimidade com Deus depende tudo na sua vida. As decisões que você toma na sua vida, os conselhos que você precisa para poder superar as dificuldades que vão surgindo, para não acumular aquele tanto de problema. Daqui a pouco você está com uma montanha de problemas para resolver. Quando na presença do seu Deus sempre existe uma solução, porque sempre existe uma clareza. Porque a presença do nosso Deus é uma luz. Lembra da última vez que eu ministrei, que eu falei, venha para a luz, né? Que a luz resplandece nas trevas da nossa ignorância, nas trevas da nossa falta da presença de Deus, onde nós ficamos só na condição desse mundo aqui, né? Achando que isso aqui é o que tem. Enquanto Jesus nos ensinou que nós não devemos acumular tesouros nessa terra aqui, onde a traça e a ferrugem consomem, mas devemos acumular tesouros no céu. Como nós vamos fazer isso? Vivendo a vida que o nosso Deus tem preparado para cada um de nós. Vivendo, produzindo frutos de justiça. Como que nós vamos fazer isso se não buscarmos a presença do nosso Deus e recebermos a própria condição dele para isso?
Quando você entra no propósito de Deus na sua vida, você está produzindo pelo Espírito frutos de justiça nessa terra. Frutos onde outros podem colher desse fruto na sua vida, quando você obedece a Deus. Os primeiros que vão colher são a sua própria família. E depois vai se estendendo, como Jesus falou, sede minhas testemunhas. Em Samaria, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Testemunhos de um Deus vivo que você tem experimentado. Então, eu estava lá, né, com relação ao NAVE, buscando, tentando trabalhar 25 horas por dia, buscando tentar a favor das pessoas daqui, de lá. Foi quando eu me aquietei e fui para esse lugar, de orar mais, de estar buscando a Deus mais. Desfiz todos os meus compromissos que eu tinha na parte da manhã, e todos os dias de manhã eu tenho passado nesse lugar de buscar a Deus. E durante esse tempo, mais papéis do NAVE foram desembaraçados do que todo aquele tempo que eu ficava só eu procurando, só eu tentando. Entenderam? E é isso que nós precisamos saber. Que a condição do nosso espírito é que move as situações que precisam ser movidas aqui na terra. Onde, diante de uma circunstância, você pode passar diante da circunstância e dos seus problemas, com a sua cabeça erguida, sabendo que Deus já te coroou de graça e de misericórdia. E Ele já te deu vestes de dignidade e de honra nessa terra, onde você permanece vestido por decisão da sua vida. Na hora dos seus problemas, não é hora de virar os seus olhos para a iniquidade, onde se a condição desse mundo fosse ainda opção para você. Ela não é opção para você como filho de Deus. Você tem que ter muito firme no seu coração, que na hora do seu problema, é a presença de Deus que quer ser o seu único socorro, e o seu único refúgio, e o seu único lugar de segurança. Onde não importa a situação, você se achega com confiança junto à presença do seu Deus, através da adoração, através da oração, através da meditação na palavra, através do jejum. Tudo isso que nós já sabemos, através da oração em línguas. E ali você derrama o seu coração diante de Deus para receber de Deus a condição que você precisa para viver os seus dias aqui na terra. Então, Filipenses 4:6, olha lá, um versículo muito conhecido. Filipenses 4, versículo 6. Jesus não tinha falado lá com Marta que ela só ficava ansiosa e nas muitas aflições dela? E aqui diz o quê? Não andeis ansiosos por motivo algum. Mas você fala, não, mas isso aqui na minha vida não tem jeito. Por quê? Por quê? Por quê? E dá muitos motivos. Só que aqui está falando que eu não preciso estar ansiosa por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença dos meus amigos, da minha família, das pessoas lá no meu trabalho, porque é elas que vão poder me ajudar. Não. Que as suas solicitações sejam declaradas na presença daquele único que pode te socorrer e ser a solução para você na hora do seu problema. Na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças, já reconhecendo no seu coração que Ele vai se tornar para você aquilo que você declarar com seus lábios. Esse é o poder do Evangelho. Quando as pessoas iam até a presença de Jesus, quando Jesus esteve aqui nessa terra, elas declaravam, Jesus perguntava para elas, o que você quer que eu te faça? Que eu volte a ver, que eu volte a caminhar. E Jesus falava, seja feito então conforme a tua fé. E hoje não é diferente, seja feito conforme a tua confiança. O quanto você confia em Deus. O quanto você entrega os cuidados da sua vida
nas mãos do seu Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Então, isso é um exercício diário, esse estar aos pés de Jesus e o lançar sobre o Senhor, o nosso Deus, toda a nossa ansiedade. Porque quando você levanta lá de manhã, se você buscar a Deus de manhã, você já tem uma força para aquele dia, pode ter certeza disso. E você vai ter uma outra condição de lidar com os problemas que vão surgir durante aquele dia, diferente do que se você não tivesse buscado a presença de Deus. Porque quando você está vazio, quem que está forte em você? As suas emoções, os seus pensamentos, não é? E você vai resolvendo os seus problemas conforme aquilo que você acha, conforme aquilo que você pensa que é o certo e conforme aquilo que você está sentindo ali que precisa ser feito. Só que Deus não vai te conduzir pelo Espírito Santo a este lugar. Porque o Espírito Santo, ele veio para te conduzir a toda a verdade. E o Espírito Santo, ele sempre te conduzirá em triunfo. Ele nunca vai te conduzir à derrota. Ele nunca vai te conduzir ao fracasso, à decepção, porque ele não tem esse lugar para nós. Então, por que nós vivemos assim? Não é porque exatamente deixamos o conselho do nosso Deus e vivemos as nossas vidas independente dele? Não existe outra verdade que não essa, não é? E tudo que Deus quer é que a gente saia desse lugar, né, desse salto alto do nosso orgulho e da nossa independência dele, e a gente comece a reconhecer no nosso dia a dia de onde vem a nossa alegria, de onde vem o nosso socorro, a nossa real satisfação. Quando a gente tem esse lugar, não importa as pessoas, não importa os problemas, você tem um lugar seguro, que aí você corre para aquele lugar. Toda hora que você se decepciona, toda hora que você está fraco, toda hora que você está triste, toda hora que você se sente solitário, toda hora que você não vê solução diante dos problemas, aí você corre para aquele lugar que você já experimentou, que é um lugar de paz, onde a paz de Deus guarda a sua mente. O que mais nós temos visto nos nossos dias aqui são problemas na mente, onde as pessoas tomam decisões baseadas nos pensamentos porque não conseguem se ver livres dos tormentos que começam tudo aqui na mente, tudo na mente. Vocês devem ter visto, há algumas semanas atrás, o que aconteceu numa creche lá em Santa Catarina, né? Que o menino de 18 anos entrou e matou com uma adaga. Aí eu perguntei, Davi, o que é isso? É de jogo de videogame isso, não é? Porque quem que tem uma adaga hoje em dia? Né? E entrou lá e matou os bebezinhos, vocês imaginam, né? A crueldade do ser humano. Mas de onde provém isso, essa crueldade, né? Essa maldade? Senão dos corações, das próprias pessoas, dos nossos corações, é que brota isso tudo aí. Por isso que nós precisamos deixar que o Espírito Santo, através dessa palavra e através da própria presença dele, faça um lavar regenerador e renovador no nosso coração, para que não nos tornemos e não fiquemos, né? Essa é a verdade, vivendo só para a condição aqui desse mundo, sendo dominados pela condição desse mundo. Sendo que Jesus ensinou assim, olha, esse mundo aqui que você está vendo, tudo que esse mundo valoriza, um dia vai passar. Os prazeres desse mundo, as concupiscências desse mundo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor Deus, esse vai permanecer para sempre. Então, qual que é a nossa escolha? Vamos viver os nossos dias achando que a nossa vida é só limitada a essa condição aqui de alguns anos? Não, nós vamos viver os nossos dias sendo fortalecidos no Senhor e na força do poder dele em nós, que nos dá a condição de nós vivermos e de sermos diferentes aqui nessa terra. É essa condição que Deus tem para você. E somente nessa condição que você vai ser vitorioso.
A condição de ser vitorioso é a condição de obediência a Deus, em tudo que Ele te requer. Para você obedecer a Deus, você vai precisar conhecer essa palavra. Você vai precisar passar tempo conhecendo a verdade daquilo que Jesus é em cada situação da sua vida. Existe a verdade, porque Jesus mesmo declarou: eu sou a única verdade, o único caminho que leva a Deus e a única vida. Se a gente pensa que a gente pode viver a nossa vida sem a presença dele, é somente um engano. Porque é só na presença do nosso Deus que existe vida. Por que a gente fica, invejando o ímpio? Quando a condição do interior dele é somente de morte. É você que tem vida. É você que tem a condição de vida. Da luz da presença do seu Deus brilhando em você. Ele não te chamou para derrota, para destruição, para humilhação. Não, ele não te chamou para esse lugar. Ele te chamou para você reinar em vida, mas através de um só, Jesus Cristo. Não da sua própria condição natural. Na sua própria condição natural, você não consegue nem amar as pessoas, muito menos perdoar. Na sua condição natural, você não consegue fazer o bem para ninguém, só pensa em você mesmo. Na nossa condição natural, é que está essa condição aqui baixa de vivermos somente afligidos pelos nossos problemas, nunca vendo solução. Ansiosos, dia a dia, por uma condição que vai nos oprimindo, de opressão. É verdade, é essa palavra. Sendo oprimidos pelas nossas próprias circunstâncias. Quando o nosso Deus fala: Michele, lança sobre mim. Ele não falou: olha, eu vou tomar de você a ansiedade. Não, ele falou: lança. É uma atitude que você decide lançar. Vou lançar. Eu lanço sobre o meu Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Então, durante lá o seu dia, quando você está fortalecido, quando vão aparecendo as situações, você já está com a palavra de Deus no seu coração. E você começa a declarar com a sua boca diante do seu problema que você vai passando. E sempre o Espírito Santo vai te dar uma palavra que vai ser a força e a chave para você vencer aquele problema que você está passando. E à medida que você vai declarando lá no seu dia, aquele problema vai ficando pequenininho, vai só diminuindo até desaparecer. Eu lembro uma vez que Deus falou comigo: Michele, lança sobre mim. Aí eu comecei a declarar: Senhor, eu lanço sobre o Senhor todos os cuidados da minha vida, porque é o Senhor que tem cuidado de mim. Está vendo que Deus vai te dar a palavra, exatamente a palavra que você precisa? Porque Ele te conhece, Ele sabe a condição e o que você precisa para poder sair dos seus problemas. E tudo que Ele necessita, e que Ele anseia, é que a gente reconheça esse lugar em nós, que sozinhos nós não conseguimos, mas com a força e o poder do nosso Deus, seremos invencíveis diante das situações. Deus tem esse lugar para nós, de nós fazermos boas escolhas na nossa vida. Escolha passar mais tempo com o seu Deus. Não espera ficar tudo complicado demais para você precisar de um socorro repentino. Não. Começa a ter o seu prazer na presença do seu Deus. É um lugar tão bom, é um lugar de tanto descanso. Às vezes eu estou lá no quarto, eu vou fazendo um pouquinho da meditação, como nós aprendemos, e vou orando, aí eu durmo, aí eu acordo. Fica lá, que trem. Mas com certeza, toda vez eu saio de lá numa outra condição. Com certeza. Porque todo o tempo que nós passamos na presença do nosso Deus, esse tempo nunca vai ser em vão. Você está dando tempo ao seu Deus para Ele mudar a sua condição natural pela condição do Espírito. E no nosso Deus não existe limites, não é? Lucas 9, 25. Eu lembro que eu falei para vocês também algo que fez muita, mas muita diferença na minha vida.
foi colocar o propósito de ler a palavra todos os dias. Parece uma coisa tão simples. Mas a gente entra num esquema religioso tamanho, que a gente fica esperando estar num dia espiritual para poder ler a Bíblia. Não é assim? Para poder ler a Bíblia. Só que eu aprendi que não é preciso isso. É preciso só eu ter uma decisão. Eu preciso ler a palavra. Então, eu vou ler a palavra do meu Deus. E assim eu tenho feito desde o início do ano. Eu li os evangelhos e eu contei para vocês a última vez que eu ministrei, quando eu terminei João e já ia começar Atos, o Espírito Santo colocou no meu coração: agora você vai voltar e ler tudo de novo. Por quê? A obra de Jesus por nós. Toda essa palavra se resume e aponta para esse lugar da obra de Jesus por nós. Todo o Velho Testamento aponta para a obra redentora de Jesus por nós. Então, se você pegar aqui para ler os evangelhos, é algo tão vivo que se torna dentro de você, que na hora que você está passando algum problema, você lembra exatamente do que Jesus fez, da compaixão que Jesus se movia quando ele estava aqui na terra, do amor que ele tinha pelas pessoas. E aqui ele veio e proclamou o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, e condenou tudo aquilo que o homem fazia dele mesmo para se aproximar e se justificar diante de Deus. Você não precisa hoje tentar se justificar diante de Deus. É o sangue de Jesus que está sobre a sua vida, que te justifica e te purifica de todo pecado. Então, quando você chega na presença de Deus, você precisa se achegar com confiança. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito à presença do meu Pai. Porque da presença do meu Pai é que eu recebo tudo o que eu necessito. Hoje, todos os dias da minha vida. Eu não preciso estar correndo atrás para poder resolver os meus problemas. Porque o meu Deus já providenciou por causa do amor dele por mim. Como foi falado aqui, ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus espontaneamente entregou a vida dele por amor à nossa vida, para nos dar essa condição hoje, de nós vivermos além da nossa condição, independente da presença do nosso Deus. Deus não tem esse lugar para você. Deus ama esse lugar de você depender dele, de você amar a presença dele, de declarar o seu amor por ele. Então, aqui em Lucas 9, 25, é um versículo muito conhecido, que na versão que todo mundo conhece, fala assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Aqui na Bíblia King James fala assim: porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Do que adianta todo o esforço da minha vida para correr atrás da tal felicidade aqui desse mundo, daquilo que traz felicidade aqui nesse mundo? O que adianta todo o meu esforço para poder viver uma vida independente de Deus e buscar a satisfação própria fora desse lugar da presença de Deus, se esse lugar é um lugar de destruição para mim mesma? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas destruir a mim mesma? Que condição dessa palavra? A palavra do nosso Deus é como a gente tem falado, é uma luz que brilha, é uma luz de uma certeza, de algo real. Porque a palavra do nosso Deus é a própria pessoa de Jesus. É Jesus falando com você. Do que adianta você correr atrás das coisas e voltar os seus olhos para a iniquidade e voltar os seus olhos dos princípios dessa palavra e você ganhar esse mundo inteiro, se possível, mas destruir a sua própria vida? Do que vai adiantar isso? Então, o que o nosso Deus quer de cada um de nós é esse lugar. O que nós mais necessitamos é estar aos pés do nosso Deus. Uma coisa só é necessária. Quando você estiver lá na sua vida, durante essa semana, você pensa: nossa, o dia podia ter mais horas, né, de tantas coisas que eu tenho que fazer.
Lembra dessa palavra. Uma coisa só é necessária. Não é que você vai parar de trabalhar, de fazer as suas obrigações lá dentro da sua casa, não. É tudo dentro de um equilíbrio, de um reconhecimento no seu coração. Que se a presença de Deus for um valor para a sua vida, certamente você vai correr para esse lugar. Dos pés de Jesus, aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, que está a solução da sua vida e da minha vida. A gente não precisa de muita coisa, não é? Quando a igreja esteve fechada aqui, se a igreja fosse o seu único socorro, como você teria feito, né? O seu socorro não está nas pessoas. As pessoas podem te ajudar, te edificar com a própria vida que eles têm vivido. Uma vez eu vi uma pastora falando que é muito verdade. Eu só posso falar para vocês a vida em Deus que eu mesma já vivi. Eu não posso chegar aqui e falar milhões de palavras bonitas, sendo que eu não vivi aquilo. Você também só pode levar as pessoas a viverem em Deus a vida que você tem vivido. Então não fica lá exigindo dos outros um lugar que você ainda não tem. Viva você. Decida você passar esse tempo aos pés de Jesus e você ser mudado. E você receber esse lugar de satisfação, de alegria dentro de você, que nada nem ninguém vai poder te tirar desse lugar. E Deus vai te dar essa condição, né, desse espírito de conselho, de sabedoria. É a pessoa do Espírito Santo com você, te aconselhando o que você precisa fazer. Na hora que surge lá o problema, não vai tentando resolver de cara. Se aquieta no seu coração, aguarda um conselho de Deus para você lidar com as pessoas. Não fica lá achando que você tem que resolver tudo na hora. Vai buscar o conselho de Deus para você ser bem-sucedido, para você não ficar carregando todo mundo. Isso aí é um problema que se torna um problema para as pessoas. Quando a gente escuta falar do problema que outra pessoa está passando. Não adianta você querer pegar o problema para você, não adianta nada disso, ficar só com peninha da pessoa, não adianta isso. Você já tem os seus próprios problemas na sua vida. O que você pode fazer é buscar de Deus uma oração por aquela pessoa ou uma palavra de conselho para aquela pessoa. Não fica carregando os problemas dos outros. Nós não aguentamos essa condição, sabiam? Aqui, por exemplo, no NAVE, né, as crianças que vão chegando, cada criança chega com cada problema aqui, né, que na hora que a gente fica sabendo, vem toda aquela condição de peso, né, desse lugar de crueldade mesmo das pessoas, desse lugar que nós temos vivido, que Jesus nos garantiu, que o amor se esfriaria de quase todos. Então, as crianças, as famílias de hoje são o resultado desse lugar de falta de amor mesmo. As pessoas só amam a si mesmas. Aquilo que me dá prazer, não importa com o outro que está aqui do meu lado. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Mas deixando aqui uma fileira de infelizes. Mas eu tenho que buscar a minha felicidade, não é assim? Mas não adianta a gente pegar os problemas de todo mundo. Tenha esse lugar em Deus. De saber lidar com aquilo que surge na sua vida. Amanhã, ou quando você chegar lá na sua casa, existe uma condição de lidar com esses problemas, com essas adversidades. Igual Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a condição desse mundo, de domínio desse mundo. Das suas circunstâncias te dominarem de tal maneira como se você não tivesse outra saída. Eu venci isso por vocês, Jesus nos garantiu, você sempre vai ter uma saída, porque eu venci por vocês e criei um novo e vivo caminho através do meu sangue, para dar a vocês uma condição que não é de vocês. É uma condição que você entra naquele lugar que já está preparado e pronto, pelo caminho que Jesus criou para cada um de nós. Ele é o único caminho, ele é a única vida. Você pode gastar todo o esforço da sua vida para trazer felicidade para a sua família. Mas não é esse lugar que Deus tem para você.
Deus tem um lugar de socorro, de ser a solução para o seu problema. De não somente você empurrando esse problema, empurrando. Eu estou sobrevivendo. Sabe o que é sobreviver? Outro dia eu fui buscar uma doação para o NAV e eu passei ali perto da rodoviária e tem um restaurante popular, né, onde os moradores de rua vêm. E o Espírito Santo colocou no meu coração, isso aqui, Michele, é sobreviver, isso aqui não é vida. Esses que estão comendo aqui agora não sabem quando vão ter a próxima refeição. E se eles não comerem, eles vão morrer. Só que não é essa vida que Deus tem para você, de você sobreviver, de aguentar a sua vida. De você achar, não, eu quero ir para o céu amanhã, eu quero ter um alívio, porque minha vida é uma droga. Não é essa vida que Deus tem para você. Essa é a sua vida natural, essa é a sua condição natural. Mas Deus tem uma condição sobre o natural para você viver. E essa condição você só entra através do Espírito. Quando você escolhe estar aos pés de Jesus, e não só tentando na força do seu braço, solucionar todos os problemas que surgem, como você fosse um super-homem, uma super mulher maravilha, onde você tem que resolver o problema de todo mundo. Entra para dentro do seu quarto e deixa o Espírito Santo te ensinar quem você é. E sabe quem ele vai te ensinar? Que você é uma pessoa dependente, como uma criança, que não sabe nada aqui dessa vida, e você necessita do conselho do seu pai para não ser destruído. Então vamos declarar, eu queria chamar o Samuel, nós vamos cantar. Se eu tenho a ti, eu já tenho tudo. Cristo Jesus, a minha plenitude. Você fica achando, quando eu tiver isso é que eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu resolver esse problema, eu vou ser feliz. Quando a condição do seu Deus em você hoje te dá essa condição de você viver, mesmo diante do problema que ainda não resolveu, na condição do Espírito Santo em você, sendo a sua força, sendo a sua paz, sendo a sua alegria. Não porque você é bom demais, porque você serve aqui na igreja, não, mas porque você reconheceu no seu coração. Eu tenho e necessito de um Salvador. Eu, Michele, pecadora, necessito de um Salvador. Necessito da condição do meu Pai em mim, para me poder amar, para me poder perdoar, para me poder servir. Porque Jesus ensinou, se você não se tornar humilde como uma criança, você jamais vai entrar no reino dos céus. É humilde como uma criança. Não é o autossuficiente, o adulto independente que vive aqui nessa terra, mas é aquele que depende de Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. E que essa verdade dessa música seja a realidade do seu coração. Que durante a semana você possa se lembrar que você tem um lugar onde você pode lançar a sua ansiedade. Não quando está tudo bem, nossa, está tudo bem na minha vida. Não, é na hora do problema, que você está super ansioso, que você não vê a solução. Deus te chama, lança sobre mim, lança sobre mim, Joel, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você e da sua família. Lança sobre mim. Vamos declarar com os nossos lábios o que está no seu coração. Se eu tenho a presença do meu Deus, eu já tenho tudo que eu preciso hoje para a minha vida e para os anos que estão por vir. Se eu já tenho a presença do meu Deus hoje, eu já tenho tudo o que eu necessito. Te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus. Já temos tudo, temos a tua presença. Já temos tudo, Senhor, já temos esse tesouro. Já temos tudo o que necessitamos para vivermos todos os nossos dias nessa nova condição conquistada pelo precioso sangue que o Senhor derramou por amor às nossas vidas, Senhor. Por isso nós só podemos te agradecer, só podemos nos entregar e nos derramar de coração a ti, não porque somos obrigados, mas porque temos uma escolha de nos entregarmos a ti por amor, Jesus. E essa é a nossa escolha, te amar acima de todas as coisas, valorizar a tua presença acima de todas as coisas, Senhor. Valorizar a tua presença além das pessoas. Valorizar a tua presença porque o Senhor é Deus.
E o Senhor é digno do melhor lugar no meu coração. Ele pertence ao Senhor, o meu tesouro que eu encontrei. E eu larguei todas as outras coisas para poder ficar com esse tesouro que é a minha vida. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos. Não estamos sós. Nunca estaremos sós. Nunca estaremos sozinhos, Senhor. Pois a tua presença que nos assiste nas nossas fraquezas, dia a dia nós necessitamos que o Senhor seja esse lugar seguro para nós, a cada dia. Um Deus que satisfaz o mais íntimo do nosso coração. Um Deus que nos dá um propósito para nós vivermos aqui nessa terra, Senhor. Um Deus que imprime esse propósito, esse chamado glorioso que o Senhor tem para cada um de nós. Não nascemos aqui por acaso, temos um propósito. Temos um propósito. E na força do Senhor e do seu poder, nós vamos cumprir esse propósito. Porque a nossa alegria só está nesse lugar. De dar alegria ao nosso amado. De sermos para o Senhor como um sacrifício suave, agradável. 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 Aquele que não tem do que se envergonhar, que pode se achegar com confiança à presença da luz, da presença do nosso Deus. E querer se aproximar mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor se tornou a nossa salvação. O Senhor se tornou o nosso socorro. O Senhor se tornou a nossa paz. O Senhor se tornou a nossa cura. O Senhor se tornou tudo o que eu necessito hoje para viver nos meus dias aqui na terra. O Senhor já se tornou o meu provedor, o Deus que sustenta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, de maneira que nada vai me faltar, nada me faltará. Nesse lugar de provisão completa da tua presença, Senhor. Nesse lugar de pastos verdejantes, onde eu tenho descanso para minha alma cansada, para minha alma agitada, para minha alma atribulada, para minha alma oprimida pelos valores desse mundo. Mas existe um lugar de refrigério, e esse lugar é somente na presença real de um Deus. Na tua presença, Jesus, nós te amamos, Senhor. Colocamos diante dos teus pés todas as nossas necessidades, Senhor. E já lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. É o Senhor que tem a condição e a solução para cada um dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da nossa falta de visão para o futuro, de maneira que o teu Espírito abra os olhos do nosso espírito e possamos enxergar além dos nossos problemas, Senhor. Eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico. Tu és o socorro do teu povo. Tu és o socorro da tua igreja. Tu és o nosso socorro, o socorro de cada um de nós. E nós te amamos e te reconhecemos como nosso Deus. E enquanto o Senhor não vier e nos buscar para estarmos continuamente na tua presença, Senhor, nós vamos fazer esta escolha de nós mesmos, por decisão do nosso coração, estar mais perto de ti, estar aos pés do nosso amado, derramando o que temos de mais precioso aos pés do nosso amado Deus, e recebendo de ti, Senhor, o que nós não temos. Nós te amamos, nós te adoramos e te glorificamos. O Senhor é a força da tua igreja. O Senhor é a sabedoria da tua igreja. O Senhor é o provedor da tua igreja, de cada família. Nós te glorificamos, Senhor, por problemas solucionados, Jesus, por soluções
sendo brotadas no espírito de cada irmão, pai de família, Senhor, nesse momento, Jesus, para trazer provisão aos lares. O Senhor é o maior interessado em nos abençoar, Senhor, e nós te glorificamos, Jesus, pelo milagre da provisão, de um Deus que nunca falha, de um Deus que nos surpreende. Quando nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, cria uma condição de não existe, cria uma condição de não existe nos corações, Senhor, dos membros das famílias, para se renderem diante da soberania do Senhor, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, e já te adoramos e te amamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, onde nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas te agradecemos, porque o Senhor nos prometeu, se tivermos fé como um grão de mostarda, já é suficiente para ver a glória do Senhor manifestada nessa terra, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus, nós te adoramos. As tuas palavras são espírito e são vida, vida de Deus, força de Deus. Nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos. Vai para sua casa fortalecido, é o que Deus prometeu aqui hoje. Uma força da presença dEle, para você ir para sua casa. Não adianta você se sentir bem aqui e ir para sua casa, porque os problemas estão aí lá, não é? Então que essa mesma força, que essa mesma paz dessa presença de Deus que está aqui, esteja com você lá. Busque a Deus lá na sua semana. Não fica ali só tentando resolver os seus problemas na sua condição natural. Deixa o Espírito Santo te mostrar o sobrenatural da provisão dele para cada um de nós. Amém?